Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar desse super lançamento de Edições Vida Nova. Deus realmente ordenou o genocídio? Como compreender a justiça de Deus, de Paul Copan e Matthew Flanagan. Esse lançamento de Edições Vida Nova é aí o melhor livro em língua portuguesa que vai tratar de forma satisfatória dessa temática. Essa questão do genocídio, da ordem de Deus de matar ali aqueles povos cananeus é uma questão muito levantada, principalmente na internet, por blogueiros aí, ateístas, até mesmo em algumas discussões, né, que surgem fora desse contexto de internet. Esse tema, esse argumento, ele é levantado para tentar mostrar então que o Deus registrado na Sagrada Escritura é um Deus mau, é um Deus que ordena genocídio, é um Deus que ordenou o assassinato de mulheres, de crianças, de pessoas inocentes. E os autores então, eles se propõem a responder a essa questão, a fazer uma apresentação que será que essa acusação ela condiz com aquilo que realmente a palavra de Deus está afirmando, com aquilo que realmente a Bíblia Sagrada está falando? Será que essa argumentação ela é válida? E por que esse livro ele se faz necessário? Porque muita gente não sabe como responder quando então nessas discussões é colocado na mesa diante deles esse argumento. Muitos se perdem aí tentando dar explicações mirabolantes, sendo que a questão é muito simples e direta na Sagrada Escritura sobre isso. Os autores vão dividir a obra em 4 partes e eles vão lidar com este problema, então, dessa forma gradativa, começando, então, com a questão filosófica. Eles vão colocar aqui o conceito levantado por Raymond Bradley, que tem um capítulo em um livro com vários autores americanos ali, e num desses capítulos, o Bradley, então, ele vai abordar essa questão. Ele é ateu, obviamente, ele está abordando, então, essa questão, ele está trabalhando com essa argumentação do genocídio, citado ali Josué, Juízes e tal. E ele cria ali um conceito que ele vai chamar do princípio moral essencial, que é da seguinte maneira: é moralmente errado matar de forma intencional e impiedosa homens, mulheres e crianças inocentes de qualquer delito grave. Ele vai partir deste ponto como esse princípio moral, então, né, como ele mesmo diz, essencial, ou seja, é essencial a todas as culturas, é essencial, é como se fosse um princípio universal, de que então errado, é moralmente errado matar homens, mulheres e crianças que sejam então inocentes de qualquer delito grave, ou seja, se eles não cometeram nenhum delito grave, é então moralmente errado exterminá-los, matá-los. E partindo desse ponto, ele vai acusar então a Bíblia, vai acusar o Deus da Bíblia de ter ordenado que se matasse então essas crianças. E os autores então partem desse ponto. Eles vão fazer aqui nessa primeira parte uma discussão filosófica, mas assim, ainda que seja uma discussão filosófica, é muito fácil de acompanhar. Se você tem pouco contato com a filosofia, se o seu conhecimento filosófico não é tão avançado, você consegue acompanhar sem problema. E os autores do livro já partem então desse princípio do Bradley para ir então desmontando essa argumentação dele, e o ponto de partida que eles vão pegar para desmontar essa argumentação é a questão da autoria bíblica. Eles vão fazer uma distinção entre a autoria divina e a autoria humana, já mostrando então que logo de cara nessa questão básica da autoria do texto bíblico, da autoria da Sagrada Escritura, você consegue, então, já começar a desmontar essa argumentação e mostrar que essa acusação, ela não é assim tão lógica e tão clara quanto parece. É claro que eles não estão colocando em rota de colisão autores humanos com a questão divina da inspiração. Eles só estão argumentando para mostrar que a coisa pode ser vista de uma maneira diferente, não tão reducionista e acusativa como o Raymond Bradley ele vai fazer no seu capítulo ali no livro que ele escreve. Daí então eles vão passar para uma próxima parte, um próximo capítulo, onde eles vão discutir o que realmente significa afirmar então que a Bíblia
é a palavra de Deus. O que significa afirmar isso? E aí eles vão discutir questões de inerrância, eles vão discutir questões, por exemplo, de contexto, o que aquela fala, o que aquela frase, aquela sentença representava para os povos naquele contexto que estavam ouvindo, o público original que aquele texto foi direcionado, que aquelas ordens foram direcionadas, o que aquilo significava para eles. Será que é o mesmo que significa para nós hoje? E é óbvio que se você tem culturas diferentes, você tem contextos diferentes e significados diferentes de certas sentenças. Então, perceba que eles estão ampliando a discussão, eles estão tirando a discussão dessa acusação reducionista para ampliar, para mostrar que a gente tem várias formas de enxergar isso. E é interessante que com isso eles mostram então que não basta apenas conhecer o texto bíblico, como esses ateus que acusam a Bíblia disso conhecem. É necessário também conhecer e ter a devida interpretação do texto bíblico para, a partir então dessa interpretação correta, fazer-se então qualquer acusação ou qualquer defesa. Não é simplesmente ler, eu li, está escrito isso daqui, então eu entendo assim. Não, será que isso que você está lendo e está entendendo no seu contexto é o que o leitor original leria e entenderia? Então, de novo, eles ampliam a discussão, eles ampliam a questão para chegar a uma melhor compreensão. Depois eles vão entrar naquela discussão que foi levantada por Marcião, né, de que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro, tentando entender que o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, um Deus mau, um Deus revanchista, enquanto que o Deus que é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Novo Testamento é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de perdão, criando então essa cisão entre Antigo e Novo Testamento. Eles vão mostrar, obviamente, a tolice dessa argumentação e vão mostrar, inclusive, que o Novo Testamento, Jesus não é tão água com açúcar assim como as pessoas tendem a interpretar, né? Jesus é a pessoa que mais fala do inferno, Jesus fala de juízo divino, Jesus vai expulsar os cambistas ali no templo, o Novo Testamento mostra Deus matando Ananias e Safira, o Novo Testamento mostra o mágico Elimás ali ficando cego, o Apocalipse fala de punição de Deus, de anjos de Deus que vêm sobre a terra, que punem, que lançam juízo com fogo e saraiva. Então, ou seja, criar essa cisão entre um e outro mostra tão somente uma ignorância em relação àquilo que a Bíblia realmente está dizendo, aquilo que realmente está no texto sagrado. A segunda parte do livro, como eu disse, é dividida em 4 partes. Na segunda parte, eles vão partir da seguinte argumentação: será que existe na Bíblia, então, alguma ordenança para que nós hoje matemos crianças, mulheres, pessoas inocentes? Será que existe isso na Escritura? É óbvio que não existe. Outra argumentação que eles vão fazer: será que a Bíblia apresenta os cananeus como inocentes, já que o ponto de partida, o princípio moral essencial do Bradley lá é que então moralmente errado matar homens, mulheres e crianças que sejam inocentes de qualquer delito grave? Será que a Bíblia apresenta os cananeus, então, daquele contexto de Josué e Juízes, como pessoas inocentes? É algo também que vai, de novo, abrindo o leque aí da discussão do problema. E aqui eles já começam, então, a responder algumas questões, mostrando, por exemplo, os siquemitas que habitavam ali e que criam no Deus de Israel, mostrando que havia, então, de certo sentido, uma certa tolerância para aqueles cananeus que se convertessem e crescem no Deus de Israel. Em outra parte, eles vão mostrar também que o próprio texto bíblico fala de Deus orientando o povo e dizendo para o povo que ele iria enviar terror diante do povo, ou seja, antes do povo chegar naquela terra, chegaria um terror para aquelas pessoas. O texto fala sobre vespas, né? E ali é óbvio que não é literal, não são vespas, insetos, mas sim que o terror, o medo do Deus de Israel e daquilo que está acontecendo, né, dessa peregrinação de Israel pelo deserto rumo àquela terra, esse medo, esse terror iria adiante e isso iria expulsar as pessoas daquela terra. E a gente vê isso no texto bíblico. Raabe, quando os espias chegam ali em Raabe, ela mesma vai dizer que eles estavam aterrados de medo, tremendo de medo, por ouvir falar o que Deus havia feito com os egípcios ali na libertação do povo, né? Então, tecnicamente, literalmente, eles já começam a mostrar que não existe essa ordem, então, assim, tão clara e tão direta de exterminar, de genocídio, de assassinato em massa. Mas se não existe, como conciliar então os textos ali de Josué,
que vão falar exatamente disso. Por exemplo, eles vão mostrar aqui textos em Josué que mostram a escritura dizendo pra gente que todas as pessoas foram mortas a fio de espada, que passou todos a fio de espada, que não sobrou nenhuma alma vivente. E aí eles vão partir, e algo que eu achei interessantíssimo aqui, para linguagem hiperbólica, mostrando que na Bíblia existe sim essa ideia da linguagem hiperbólica, ou seja, a linguagem do exagero, a linguagem fantasiosa, e que quando o texto de Josué, por exemplo, diz então que mataram todos, que passaram todos a fio de espada, e vai citar algumas regiões, em Juízes, que é um livro conjunto aí, de certa forma, com Josué, você tem aqueles mesmos territórios onde no livro de Josué está dizendo que foram todos mortos, que foram todos passados a fio de espada. Em Juízes você vê que tem cananeus ali. O que está acontecendo então? Há uma contradição bíblica, onde numa parte diz que matou todos, na outra parte diz que não? É óbvio que não, é como eu estou dizendo, e eles mesmos argumentam aqui. Existe a ideia de você entender o que o texto significa para o público original, o que o texto significa naquele contexto para aquela cultura. E na cultura semítica, eles vão mostrar vários exemplos aqui, inclusive extra-bíblicos, que é muito comum essa ideia então hiperbólica, essa ideia do exagero, essa ideia de números inchados, exatamente para demonstrar a grandiosidade do fato e não somente a exatidão numérica. A preocupação não é tanto com a exatidão numérica, mas sim com a grandiosidade daquilo que está acontecendo, em relatar uma vitória grande, sim, obviamente, mas não necessariamente sair fazendo um censo e contando exatamente cabeça por cabeça para saber quantos foram mortos, quantos escaparam, quantos ficaram feridos, para então fazer uma lista. A intenção bíblica não é essa. Na terceira parte, eles vão discutir aqui o dilema de Eutífon, né? Que é aquela discussão que Sócrates vai apresentar ali sobre aquela pessoa então que levanta aquela questão: o que é santo porque os deuses determinam, ou os deuses determinam algo santo porque aquilo é santo, né? E aí eles vão trabalhar aqui toda essa discussão filosófica, ampliando mais a questão. Na quarta parte, eles vão trazer discussões aqui então se a religiosidade, se a religião é algo que caminha diretamente, lado a lado com a violência, né? Enfim, várias discussões interessantes para os nossos dias que nos ajudam a entender mais o contexto bíblico, a entender mais essa questão e nos ajudam a responder essa pergunta: será que Deus então realmente ordenou o genocídio? Isso que muitos cristãos mesmo acabam ficando em dúvida, acabam ficando assim em maus lençóis quando essa questão é levantada. Recomendo a leitura, um livro excelente. Tá um livro muito bonito, a capa tá aí muito bonita, olha só que capa fantástica aí que foi feita, a diagramação também muito legal. A gente está falando aí de 398 páginas, onde é apresentada uma boa argumentação. A gente tem algumas questões de interpretação bíblica aqui também muito bem elaboradas, além da parte filosófica e apologética. Recomendo bastante para vocês. Deus realmente ordenou o genocídio, de Paul Copan e Matthew Flanagan, aí de Edições Vida Nova. Essa é a nossa dica de hoje, essa é a nossa resenha de hoje. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você comprar pelo link aqui na descrição, você contribui com o nosso canal para que a gente continue produzindo material de qualidade aqui para vocês, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.